E nós estamos de volta com um programa bem assim para falar sobre a saúde materno-infantil. É que vai acontecer aqui em Maceió um evento exatamente com essa temática que vai reunir vários especialistas para falar de uma forma mais humanizada sobre esse tema tão bacana e importante de se conversar. A gente está aqui com Mônica Lopes, ela que é nutricionista e vai nos passar todas as informações a respeito desse evento. É importante mesmo a gente falar sobre a saúde materno-infantil e o que a gente, quando a gente fala em materno-infantil, do que a gente, a visão que a gente tem, a gente fala de quê? Bom dia, Parlane, bom dia, pessoal que está nos assistindo. Então, normalmente as pessoas acham que quando a gente fala de materno-infantil, a gente fala só de mãe e bebezinho. E na realidade, o grupo materno-infantil, ele compreende todas as mulheres em idade reprodutiva, ou seja, que estão aptas a engravidar, e vai até os 19 anos, que é a adolescência. Então, realmente é um grupo bem extenso, né? Verdade. E de alta vulnerabilidade. E por essa razão, a gente está propondo esse meeting para fazer uma abordagem multiprofissional desde a pré-concepção até a adolescência. Então, a gente vai pensar naquela mulher que quer engravidar, quais são os cuidados que ela e o parceiro têm que ter e quais são as principais intercorrências que tem ao longo desse caminho até chegar à adolescência. Como foi que surgiu a ideia de fazer esse meeting? Então, eu sou nutricionista materno-infantil e aí a gente começa a trabalhar com diferentes profissionais e a gente vê que esse cuidado, ele é interdisciplinar, né? Então, eu preciso conversar com as diferentes pessoas que atendem aquele paciente e tentar ver o que é que está acontecendo, porque eu não estou tendo êxito naquele planejamento, porque é que o paciente está chegando triste para a gente. Por quê? Porque a gente sabe que tudo isso tem repercussão sobre o ser que está sendo gerado. E nosso objetivo é fazer com que, cuidando, a gravidez ocorra de forma planejada, tá? Lembrando que hoje o foco não é só no cuidado da mulher, o homem também tem que se cuidar, a gente vai discutir muito sobre isso. E nosso objetivo é que essas pessoas, elas concebam um filho, sabe? Sabendo da importância dele, da importância de cuidar de todas as etapas para que a gente tenha cidadãos melhores. Pois é, e quando você fala que precisa de uma equipe multidisciplinar, vocês estão aí reunindo quantos profissionais nesse evento? Então, a gente está trabalhando com, além do nutricionista, com os enfermeiros, obstetras, pediatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos, né? Então, esse time aí mínimo, né, que a gente sabe que muitas vezes engloba outros profissionais, que a gente está recrutando para, através de várias mesas e conferências, a gente discutir sobre o tema. É um momento, eu digo, porque já é a minha terceira gravidez, mas a cada uma a gente se depara com muitos porquês e muitos quês, nenhum filho realmente é igual ao outro. E a gente precisa, de certa forma, realmente, de fato, desse apoio, de como lidar, as dúvidas surgem, enfim. E é meio estranho você conseguir assimilar todas as informações, né? Tem um manual para que a gente consiga? Não, né? A frase que a gente mais fala é que a mãe não vem com o manual, né? A vida vem com a mãe, não vem com o manual. E aí, assim, a gente está tentando, Paulane, trazer tanto profissionais que são referências no estado, quanto de fora, para tentar fazer essa abordagem, pessoas que já têm muita habilidade em lidar com o público através de redes sociais, para que a gente possa fazer com que essa linguagem ela seja mais acessível, né? O evento ele é aberto para mães, para profissionais de saúde e estudantes, porque a gente entende a importância de capacitar o estudante para que ele já saia da universidade sabendo que ele não é único, que ele não vai trabalhar só. Pois é. É importante também a gente ter esse olhar, fazer exatamente com que os profissionais tenham um olhar mais humanizado sobre aquele momento que as mulheres passam, as crianças estão passando. Com certeza, não ficar uma né? coisa tão mecânica, porque às vezes hoje em dia a gente tem visto que a medicina ela tem se transformado numa coisa tão mecânica, tão distante do paciente, né? Justamente. A gente está querendo trabalhar essa questão da humanização. Inclusive vai ter uma mesa bem interessante com a enfermeira obstétrica, que também é doula, onde ela vai falar sobre a humanização no trabalho de parto, né? Que hoje em dia a gente sabe que vem acontecendo, mas que muitas mulheres ainda não usufruem dessa humanização. Isso também se estende às questões do aleitamento materno, na primeira hora após a vida, né? Que a Organização Mundial de Saúde reforça a importância desse momento, de existir esse contato inicial para que você tenha êxito nos próximos 6 meses. E isso também depende muito dos profissionais que estão ali fazendo esse apoio na hora do parto. A gente está trazendo um pediatra para conversar sobre isso. E é como você disse, essa humanização tem que existir para que a mulher se sinta acolhida nesse momento tão especial da vida dela.
A gente, inclusive, teve aí, quando você fala sobre a humanização do parto, infelizmente, mais uma derrota aqui para o país, né, para as mulheres, enfim, que o Ministério da Saúde retira o termo violência obstétrica, diz que não existe violência obstétrica. Ele fala... Como reagir diante disso? Exatamente. Porque a gente tem tantos relatos, eu tenho um relato da minha mãe, né, assim, pessoas muito próximas, relato da minha mãe, enfim, de tias também, que para parir saíram de lá, passaram sentindo um mês de dor, porque sofreram a manobra de Christelle, enfim. Como dizer que não existe violência obstétrica? Então, né? é interessante, né, que eles falam que o termo violência obstétrica faz com que a mulher seja desencorajada a procurar assistência, né, que a gente sabe que não existe. E é interessante que eu sofri violência obstétrica e eu não sabia. Porque, eu tenho um filho de 18 anos, eu passei por essa manobra, né? E eu fiquei com muita dor, e eu era novinha. E aí, depois, lendo uma coisa e outra, eu vi que eu passei por uma violência obstétrica sem saber. E aí, a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem, muito bacana, então. E aí, no seu ponto de vista, qual a importância primordial desse evento, Mônica? Bom, a importância primordial é conscientizar os profissionais e os pais e mães que estão convidados para o evento, de que eles precisam procurar profissionais que estejam capacitados, habilitados, atualizados e que, acima de tudo, entendam que esse único profissional ele não é capaz de tomar conta de tudo, não é capaz de resolver todos os problemas, né? A gente vai ter uma mesa bem interessante, Orlando, que é sobre dificuldade alimentar, que hoje em dia é um dos principais problemas que a gente atende no consultório e que, se a gente não tiver essa integração com a fonoaudiologia, com a terapia ocupacional, com a psicologia, a gente não consegue ir adiante. Então, esse é o nosso objetivo. Mônica, é porque, ao que me parece, eu vejo muitas, quando a gente fala sobre essa questão, meu filho não quer comer direito, eu tenho que correr a casa toda para conseguir alimentá-lo, enfim. Como é que realmente é uma doença, é um transtorno que veio surgindo realmente recentemente ou é uma coisa que já acontecia antes e que apenas agora as pessoas estão procurando tratamento? Então, já acontecia antes. Já acontecia? Porque as pessoas, na minha época não era assim, na minha época eu botava comida. Mas talvez, se você vê, na sua época, quando a pessoa diz isso, na minha época não era assim, mas hoje você tem vários adultos que são muito restritivos no leque de alimentos que consomem. E isso caracteriza uma seletividade alimentar. Você tem pessoas que comem pouco, você tem aquelas pessoas que para comer é como se fosse... Porque assim, comer é algo social, comer é algo prazeroso. Se uma pessoa não sente prazer em comer, algo está errado, né? Então, hoje em dia, eu tenho mais maturidade e eu consigo perceber que várias pessoas com certeza tiveram dificuldade alimentar na infância. Só que é como você disse, a questão não, vai ter que comer a pulso porque só tem isso. E essa história... Casa onde tem comida, o menino não passa fome, não existe, tá? Hoje em dia a ciência vem evoluindo muito e a gente sabe que existe N problemas que podem levar uma criança a não comer. Desde um problema psicológico, certo? Um bloqueio que aconteceu por alguma coisa, desde problemas sensoriais mesmo, de ter dificuldade com alguns tipos de alimentos pastosos, alimentos mais sólidos. E aí a gente vai discutir isso com um time excelente de profissionais. Quando a gente fala de time excelente de profissionais, eu sei que existe aqui no nosso estado, mas é um leque realmente em que a gente tenha, assim, diversidade, muita escolha. Como é que está a questão? Aqui não. Aqui a gente tem assim, a gente não tem tantos profissionais que fazem essa abordagem para seletividade alimentar. São poucos, né? Mas alguns estão se capacitando e é por isso que a gente reforça a importância desse tipo de atualização que a gente está trazendo. Nós convidamos, né, uma fonoaudióloga de São Paulo, que é referência no Brasil em dificuldade alimentar, e ela vai estar ministrando um curso nesse evento, tá? O curso ocorre no dia 16 à noite. E fora esse curso, a gente também vai ter uma mesa redonda com vários profissionais para falar sobre a importância de identificar e tratar precocemente. Porque essa história, quando crescer melhora, não melhora. Aí a tendência é só piorar. Pois é, olha, fico alerta aí que a minha filha de 5 anos esteja ouvindo, inclusive. Não vai melhorar não, vai ter que comer o que a mamãe botar na mesa. Pois é, então, quando é que acontece esse evento? Passa aí os contatos para quem de repente tem interesse em participar. É importante para os profissionais, mas o público também pode, em geral, assim, pais, enfim, podem participar também, né? Sim, com certeza, e estudantes também. Então, o evento ocorre entre os dias 16, 17 e 18,
no Centro de Convenções do Hotel Jatiuca. E para inscrição, você acessa o site www.masmi, tá? MASMI 2019, tudo junto, .com.br. Pois é, gente, vocês não podem, então, perder essa oportunidade de estar pegando informações, se atualizando de profissionais, uma equipe multidisciplinar, como a Mônica nos passou agora, não é isso, Mônica? Isso mesmo, Paulane. E desde já eu convido você também e quem está em casa, os pais que estão me ouvindo, a participar desse evento. Pois é, sucesso com esse evento e muito obrigada pela sua participação aqui no programa De Bem nada. Assim. A gente volta daqui a pouquinho, o nosso programa daqui a pouco, a gente vem trazer informações sobre o combate ao abuso sexual infantil. É já!